Minha nora sorriu para mim na frente de todos. Mas eu entendi o recado. Eu estava sentada na cabeceira da mesa quando ela sorriu. Foi um sorriso bonito, aberto, com os dentes brancos à mostra e as sobrancelhas levantadas, daquele jeito que as pessoas fazem quando querem parecer simpáticas na frente de uma plateia. Minha filha estava do lado dela. Meu filho estava do outro lado. Meus 3 netos corriam entre as cadeiras. E eu estava ali, com o guardanapo dobrado no colo, olhando para aquele sorriso e sentindo alguma coisa que demorei alguns segundos para nomear. Não era gratidão. Não era carinho. Era um aviso. Aquele sorriso dizia, sem dizer nada, que ela havia vencido, que a mesa era dela, que a família era dela, que eu era uma visita tolerada, não uma matriarca respeitada. E o pior de tudo é que ninguém mais na mesa havia percebido. Todos continuavam conversando, servindo o arroz, passando a farofa, rindo de alguma coisa que meu genro tinha dito. E eu fiquei ali, com o sorriso dela ainda preso na minha memória, entendendo que alguma coisa havia mudado de forma definitiva. Aquele almoço de domingo foi o dia em que eu percebi que havia perdido o meu lugar dentro da minha própria família. Ou melhor, foi o dia em que eu percebi que havia deixado esse lugar ser tomado, aos poucos, sem que eu tivesse feito nada para segurar. Eu ainda não sabia naquele momento o que eu ia fazer com essa percepção. Mas o que eu soube, com uma clareza que me surpreendeu, foi que eu não ia fingir que não havia entendido o recado. Meu nome é Marlene, tenho 62 anos. Nasci em Uberaba, numa família simples, filha de um homem que trabalhava em obras e de uma mulher que costurava para fora. Cresci aprendendo que dignidade não tem preço, que respeito se conquista com postura, não com súplica, e que a casa de uma mulher é o reflexo do que ela permite que aconteça dentro dela. Aprendi isso vendo minha mãe e tentei aplicar durante toda a minha vida. Trabalhei desde os 17 anos, fui caixa de supermercado, depois auxiliar administrativa, depois contadora. Me formei aos 32, com meu filho Gustavo, de 12 anos, e minha filha Renata, de 9, enquanto meu marido Antônio trabalhava no transporte. Não foi fácil. Não tem como fingir que foi. Mas eu nunca deixei que a dificuldade me tornasse amarga. Nunca deixei que o cansaço me tornasse ausente. Quando Antônio morreu, há 11 anos, de um infarto que não deu aviso, eu fiquei sozinha com 2 filhos adultos, uma casa quitada e uma dor que demorou muito tempo para encontrar um lugar onde pousar. Mas continuei. Porque era o que eu sabia fazer. Gustavo, meu filho mais velho, era próximo de mim naquela época, muito próximo. Ligava todo dia, aparecia nos fins de semana, almoçava aqui em casa pelo menos 2 vezes por mês. Me levava ao médico quando eu precisava. Conversava comigo sobre a vida dele, os planos, os medos, e então ele conheceu a Sabrina. Não vou dizer que eu não gostei dela desde o início, não seria verdade. No começo ela parecia uma moça educada, simpática, de família boa de Belo Horizonte. Vinha aqui em casa com o Gustavo, trazia alguma coisa, ajudava a arrumar a mesa. Parecia que ia dar certo. E por um tempo deu. O problema não começou de forma clara. Nunca começa. Começa como uma brisa tão leve que você acha que está imaginando. Uma mudança de planos de última hora, um almoço cancelado, uma ligação que não foi devolvida. Pequenas coisas que sozinhas não significam nada, mas que juntas com o tempo formam um padrão que você não pode mais ignorar. A primeira vez que eu senti alguma coisa errada foi no aniversário de Renata. Fazia 3 meses que Gustavo e Sabrina tinham se casado. Foi uma cerimônia bonita no sítio de um amigo do Gustavo, numa tarde de maio com aquele céu limpo de fim de outono. Eu estava feliz naquele dia. De verdade. Feliz pelo meu filho, feliz de ver ele emocionado na frente do altar, feliz com o futuro que eu imaginava para eles 2. No aniversário da Renata, 2 meses depois, Gustavo chegou mais quieto do que o habitual. Sabrina chegou sorrindo, mas tinha qualquer coisa no jeito dela que eu não soube nomear na hora. Durante o almoço,
Ela ficou mais próxima da Renata do que de qualquer outra pessoa. Conversavam baixinho. Riam de coisas que eu não ouvia. E eu fui percebendo que cada vez que eu tentava entrar na conversa, havia uma pausa. Breve, quase imperceptível, mas que existia. Depois do almoço, quando eu estava na cozinha ajudando a servir o bolo, Sabrina entrou para pegar a faca. Nos olhamos, ela sorriu. Um sorriso rápido, educado, sem calor, e saiu sem dizer nada. Fiquei olhando para a porta fechada e pensei que talvez estivesse imaginando coisas. Não estava. Nos meses seguintes, os almoços aqui em casa foram ficando mais raros. Gustavo ligava menos. Quando ligava, a conversa era curta. Ele parecia distraído, sempre com alguma coisa para fazer, sempre com pressa. Eu ia perguntando de leve, sem pressionar, porque aprendi cedo que filho adulto precisa de espaço. Mas espaço é diferente de ausência. Eu ia percebendo a diferença. Numa quinta-feira de agosto, liguei para o Gustavo para contar que tinha ido ao médico e que o exame de rotina tinha dado tudo normal. Queria compartilhar aquilo com ele. Queria que ele soubesse que eu estava bem. Ele atendeu, disse: ótimo, mãe, que bom. E em menos de 2 minutos estava se despedindo porque tinha reunião. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a parede da sala por um tempo que não soube medir. Não era o que eu esperava. Não pedia muito. Só queria um filho que ainda fosse capaz de ficar 2 minutos me ouvindo, sem olhar para o relógio. Mas eu não disse nada. Guardei aquilo dentro de mim, naquele lugar onde a gente coloca as coisas que ainda não está pronta para encarar. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Foi no Natal daquele ano, o primeiro Natal depois do casamento deles. Eu havia combinado com Gustavo, meses antes, que a ceia seria aqui em casa. Era uma tradição. Desde que as crianças eram pequenas, o Natal era aqui. Sempre foi. A mesa da sala de jantar, as velas, a toalha de linho que minha mãe me deu de presente quando eu me casei, o pernil que eu começava a temperar 3 dias antes. Aquilo era sagrado para mim. Não da forma religiosa, mas da forma que só as coisas que a gente construiu com amor durante anos conseguem ser. Gustavo havia confirmado. Disse que ia sim, mãe. Que ele e a Sabrina iam estar aqui. Na véspera do Natal, às 7 da noite, recebi uma mensagem. Não uma ligação, uma mensagem. Mãe, a gente não vai conseguir ir amanhã? A família da Sabrina chamou e ela quer passar o Natal lá. Mas a gente passa aí no dia 26 de manhã para tomar um café. Beijo. Fiquei olhando para aquela mensagem durante um tempo longo. Reli de novo. E depois coloquei o celular sobre a mesa da cozinha, fui até a janela e olhei para a rua vazia lá fora. Era véspera de Natal. Renata morava em São Paulo desde o ano anterior. Havia ligado mais cedo para avisar que não ia conseguir vir. Eu tinha convidado minha vizinha, Dona Célia, e minha amiga Neuza para a ceia, mas elas tinham as próprias famílias. Eu ia passar o Natal sozinha. Não foi a solidão que me machucou naquela noite. Solidão eu já havia aprendido a suportar depois da morte do Antônio. O que me machucou foi a mensagem, o jeito com que ela foi escrita. Como se cancelar a tradição de vida inteira da mãe dele fosse uma coisa tão simples quanto remarcar uma consulta. Sem cerimônia, sem cuidado, sem nem ligar para ouvir a minha voz. Eu sentei no sofá da sala, olhei para a mesa que eu já havia começado a arrumar, para a toalha de linho, para as velas que ainda estavam na embalagem, e respirei fundo. Não chorei. Não naquela noite. Mas alguma coisa em mim entendeu que as coisas não eram o que eu pensava que eram. O café do dia 26 durou 40 minutos. Gustavo chegou com a Sabrina e os 2 filhos pequenos deles, Davi e Lara, que tinham 4 e 2 anos na época. As crianças correram pela sala, felizes, sem entender nada do que estava acontecendo entre os adultos. Eu servi café, bolo de laranja que eu havia feito na véspera, quitandas. Coloquei tudo na mesa com cuidado. Sabrina ficou o tempo todo com o celular na mão. Respondia mensagens enquanto eu falava.
Quando eu perguntei alguma coisa diretamente a ela, respondeu com frases curtas, sem me olhar nos olhos. Gustavo estava animado, falando do réveillon que eles iam fazer, dos planos para o ano seguinte, de uma viagem que estavam planejando. Eu ouvia, sorria, perguntava de vez em quando. Mas eu não estava mais ali da mesma forma. Quando eles foram embora, eu lavei as xícaras devagar, guardei o que tinha sobrado do bolo e fui sentar no quintal. Fazia calor, aquele calor úmido de fim de dezembro em Minas. Os pássaros faziam barulho nas árvores do vizinho. O céu estava limpo e azul forte. Fiquei sentada ali por um longo tempo, pensando. Nos primeiros meses do ano seguinte, eu observei. Não de forma rancorosa, não com amargura, mas com aquela atenção silenciosa que mulheres da minha geração desenvolvem depois de décadas de vida. A atenção de quem aprendeu a ler o que não é dito. E o que eu estava lendo não era bonito. Sabrina havia muito sutilmente, muito metodicamente, começado a reorganizar as prioridades do meu filho. Não de uma vez, não de forma agressiva, mas da forma que as mudanças reais acontecem, que é devagar, por camadas, até que um dia você olha para a paisagem e não reconhece mais o lugar onde você está. Os fins de semana que antes eram divididos entre as duas famílias passaram a ser quase todos na casa dos pais dela, em Belo Horizonte. As datas que antes eram comemoradas aqui passaram a ser comemoradas lá ou na casa deles. As ligações do Gustavo foram ficando cada vez mais escassas e quando ele ligava, parecia que estava cumprindo uma obrigação, não que estava com saudade de conversar. Eu não dizia nada, esperava. E então veio o aniversário do Gustavo. Ele completou 38 anos em abril. Eu havia comprado o presente com antecedência, um relógio que eu sabia que ele queria, que ele havia comentado meses antes. Liguei para confirmar a celebração. Ele disse que iam fazer um jantar na casa deles com amigos e família. Perguntei que horas eu devia chegar. Houve uma pausa pequena demais para ser casual. Mãe, é que vai ser uma coisa mais íntima. Só os amigos próximos e a família da Sabrina. Acho que vai ficar muito cheio se você vier também. Fechei o telefone devagar. Fiquei olhando para o relógio que eu havia comprado, ainda dentro da caixa sobre a mesa da cozinha. A família da Sabrina era bem-vinda no aniversário do meu filho. Eu não. Desta vez eu chorei. Não muito, mas chorei. Naquela noite eu liguei para a Renata. Minha filha sempre foi mais direta do que o Gustavo. Quando eu contei o que havia acontecido, ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Mãe, eu precisei te falar isso faz tempo. A Sabrina não gosta de você. Não sei bem por quê, mas ela não gosta. E o Gustavo deixa ela mandar. Eu ouvi aquilo e não senti surpresa. Senti apenas o peso de ter o que eu já sabia confirmado em palavras. Perguntei a Renata se ela havia tentado conversar com o Gustavo sobre isso. Ela disse que sim. Uma vez. E que ele havia dito que ela estava exagerando, que a Sabrina era uma boa esposa e que as coisas eram complicadas. Complicadas. Aquela palavra ficou comigo durante dias. Complicadas. Como se excluir a própria mãe do aniversário do filho fosse uma situação complicada e não uma escolha deliberada. Passaram-se alguns meses. Eu continuei vivendo a minha vida. Trabalhava, saía com a Neuza e a dona Célia. Cuidava do meu quintal, que havia se tornado um jardim bonito com o tempo, cheio de begônias e samambaias. Fazia bolos por encomenda nos fins de semana, uma coisa que eu havia começado depois da aposentadoria e que me dava uma satisfação que eu não esperava. Mas havia uma dor surda, constante, que eu tentava não olhar diretamente. A dor de sentir que o meu filho havia me colocado em segundo lugar, não de forma cruel, não com declarações, mas com aquela frieza silenciosa que às vezes machuca mais do que qualquer palavra dita em voz alta. E então veio o almoço de domingo. Era um domingo de setembro. Céu limpo, temperatura agradável, aquele tipo de dia que parece feito para reunir família.
Gustavo havia ligado na quarta-feira anterior para convidar. Disse que a Sabrina queria fazer um almoço, que as crianças estavam com saudade de mim. Fui com o coração um pouco mais leve do que estava nos últimos tempos. Cheguei na hora combinada. Levei uma torta de limão que eu havia feito de manhã cedo. A casa deles é grande, comprada com uma ajuda dos pais da Sabrina que eu fui saber por alto, num comentário que Renata fez sem querer. Sala ampla, cozinha moderna, um quintal com pergolado e churrasqueira. Tudo muito bonito. Tudo com a marca do gosto da Sabrina, que é um gosto caro e europeu, bem diferente do meu. Quando entrei, havia mais gente do que eu esperava. Os pais da Sabrina, a irmã dela com o marido e 2 filhos, uma prima com o namorado. Do lado do Gustavo, só eu. Cumprimentei todo mundo. Fui educada, como sou sempre. Coloquei a torta na bancada da cozinha. O almoço foi servido no quintal, na mesa grande embaixo do pergolado. Havia muito barulho, muita conversa, as crianças correndo pelo jardim. Eu me sentei onde havia espaço, ouvi as histórias dos outros, tentei participar quando havia abertura. E foi então que aconteceu. A mãe da Sabrina havia feito um comentário sobre uma viagem que eles estavam planejando, uma viagem a Portugal para o verão europeu. Toda a mesa se animou. Gustavo também. Eu ouvi com atenção, perguntei alguma coisa sobre os planos, e Sabrina me olhou e sorriu. Foi aquele sorriso que eu descrevi no começo. Bonito, aberto, com os dentes brancos à mostra. O sorriso de uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. Porque enquanto ela sorria para mim, com toda aquela cordialidade encenada na frente da própria família e da minha, eu ouvi a mensagem real por baixo do sorriso. A mensagem era esta: você pode até estar sentada nessa mesa, mas essa família é minha. Esse homem é meu. Esses planos são meus. E você está aqui porque eu permiti que você estivesse. Abaixei os olhos para o prato. Respirei devagar. E naquele momento algo em mim decidiu. Fui embora mais cedo do que o previsto. Disse que estava cansada, o que não era mentira. Gustavo me acompanhou até o carro, perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele me deu um abraço rápido, do jeito que homem abraça quando está com a cabeça em outro lugar. Entrei no carro e sentei por alguns minutos antes de ligar o motor. Não estava chorando. Estava pensando. Estava pensando em quantas vezes eu havia fingido não entender o que estava acontecendo. Em quantas vezes eu havia guardado a dor para não criar conflito. Em quantas vezes eu havia reduzido a minha própria presença, falado mais baixo, ocupado menos espaço, tudo para não ser inconveniente. E de nada havia adiantado. Porque quando você começa a se encolher para caber na vida de alguém, essa pessoa não aprende a te respeitar. Ela aprende que você aceita qualquer espaço que te for oferecido. Liguei o carro e fui para casa. Naquela noite, sentada na varanda com um chá na mão e o quintal escuro lá fora, eu tomei algumas decisões silenciosas. Não fiz lista. Não escrevi em nenhum papel, mas as decisões estavam lá, firmes, claras, inabaláveis como aquelas coisas que a gente resolve muito por dentro, longe de qualquer testemunha. A primeira decisão era esta: eu não ia mais aceitar convites por obrigação. Se eu fosse a algum lugar da família do meu filho, ia porque queria, não porque sentia que precisava aparecer para provar que existia. A segunda decisão era esta: eu não ia mais me encolher. Se eu tivesse algo a dizer, ia dizer. Com respeito, com educação, mas com clareza. Acabou o tempo de guardar as coisas dentro para não incomodar. A terceira decisão era a mais importante. Eu ia construir uma vida que não dependesse do afeto seletivo do meu filho. Uma vida inteira, plena, com pessoas que me viam de verdade. Com projetos, com alegrias, com propósito. Uma vida que não existia em função de uma ligação que não vinha ou de um convite que nunca chegava. 62 anos é muito tempo para continuar esperando. A mudança não foi espetacular. Não foi dramática. Não houve nenhuma cena de novela, nenhuma discussão de voz levantada, nenhum ultimato dado à porta da casa de ninguém. Foi silenciosa. E por isso foi ainda mais eficaz. Comecei a dizer não.
Numa tarde de outubro, Gustavo ligou pedindo se eu podia ficar com as crianças no sábado, porque ele e a Sabrina tinham um evento. Antes eu teria dito sim, imediatamente, reorganizado a minha semana, cancelado o almoço que eu havia combinado com a Neuza. Desta vez disse: Gustavo, esse sábado eu já tenho compromisso. Você consegue resolver de outro jeito? Houve uma pausa. Que compromisso, mãe? Vou almoçar com minha amiga. Já confirmei, mas é que a gente precisava. Filho, eu sei que vocês precisam. Mas eu também tenho uma vida e já assumi um compromisso. Da próxima vez, me avisa com mais antecedência e eu vejo o que consigo fazer. Ele ficou sem resposta por alguns segundos. Disse que ia tentar resolver de outra forma. Desliguei o telefone com aquela sensação estranha de quem fez alguma coisa simples que deveria ter feito há muito tempo. Comecei a investir em mim mesma de um jeito que eu havia deixado de lado durante anos. Me matriculei numa aula de pintura em tela às terças-feiras. Nunca havia pintado na vida, mas a Neuza havia me falado e eu fui sem pensar muito. A primeira aula foi estranha, desajeitada, cheia de erros que me fizeram rir. A segunda foi melhor. A terceira, eu senti alguma coisa que eu não sentia fazia tempo. Prazer. Simples assim. O prazer de fazer uma coisa com as próprias mãos, sem obrigação, sem julgamento. Continuei fazendo os bolos, mas comecei a experimentar mais. Cakes decorados, tortas elaboradas, receitas que eu havia guardado durante anos sem nunca ter tempo de tentar. Abri um perfil nas redes sociais de incentivo da Dona Célia para mostrar as criações. No primeiro mês, algumas pessoas começaram a encomendar. No terceiro mês, eu estava com a agenda cheia até o fim do ano. Não era o dinheiro que importava, embora o dinheiro fosse bem-vindo. Era a sensação de ser vista por pessoas que não tinham obrigação nenhuma de me ver. Gustavo percebeu a mudança, não de uma vez, mas foi percebendo. As ligações que antes eram ignoradas por dias agora eram eu quem não atendia de imediato, porque estava na aula, ou com uma encomenda, ou conversando com alguém. Quando eu ligava de volta era calma, presente, mas não estava mais com aquela ansiedade silenciosa de quem aguarda ansiosamente qualquer migalha de atenção. Em novembro, ele me convidou para um churrasco na casa deles. Disse que seria família e amigos próximos. Perguntei com naturalidade: a família da Sabrina vai estar lá? Ele disse que sim, eu disse. Então não vou esse dia, Gustavo, mas obrigada pelo convite. Houve um silêncio mais longo do que o habitual. Por que não, mãe? Porque eu me sinto desconfortável nessas situações. E prefiro não ir e ficar desconfortável. Mas a Sabrina... Gustavo, eu não estou fazendo nenhuma acusação. Só estou sendo honesta sobre o que eu sinto. E o que eu sinto é que nesses almoços coletivos eu não me sinto bem-vinda de verdade. Então, por respeito a mim mesma, prefiro não ir. Ele não soube o que responder. Desliguei o telefone com as mãos levemente trêmulas. Não de medo, de emoção contida. De quem disse em voz alta pela primeira vez o que havia guardado dentro durante tanto tempo. Uma semana depois, o Gustavo apareceu aqui em casa sem avisar. Era uma tarde de terça-feira. Eu estava na varanda pintando com o avental cheio de tinta azul e verde, os cabelos presos de qualquer jeito, uma xícara de café fria do lado. Ouvi o portão e fui ver quem era. Era ele, sozinho. Ficou olhando para mim por um segundo, para o cavalete, para a tela que estava no meio, para a xícara fria. Eu não sabia que você pintava, mãe. Comecei faz pouco tempo. Ele entrou. Sentou na cadeira do quintal, aquela de vime que era do Antônio. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o jardim. Eu voltei para a tela, continuei pintando, esperando. Quando ele falou, a voz estava diferente, mais baixa, menos apressada. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você está brava comigo? Parei o pincel. Olhei para ele. Não, não estou brava. Então por que você recusou o churrasco? Já te expliquei. Eu sei o que você disse, mas eu quero entender melhor. Você não gosta da Sabrina?
Respirei fundo. Coloquei o pincel no porta-pincel. Sentei na cadeira de frente para ele. Gustavo, não é sobre gostar ou não gostar. É sobre como eu me sinto quando estou com vocês. E eu tenho me sentido, faz tempo, como alguém que está de passagem na vida do próprio filho. Como uma visita que aparece quando é conveniente e some quando não é. Ele arregalou os olhos levemente. Mas isso não é verdade, não é? Pensa bem. Ele ficou quieto. Continua. Você me tirou do seu aniversário de 38 anos. Desmarcou o Natal da nossa família por mensagem, sem nem ligar. Passou meses sem aparecer aqui, sem perguntar como eu estou de verdade. Quando você liga, parece que está cumprindo uma tarefa. E no almoço do mês passado... Parei. O quê? O que aconteceu no almoço? Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu havia criado com as próprias mãos, que havia carregado no colo, amparado nas dificuldades, torcido em cada conquista. Sua esposa me olhou de um jeito que eu entendi muito bem, e eu decidi que não ia mais fingir que não tinha entendido. Ele ficou pálido. O que ela fez? Não fez nada. Foi um olhar, um sorriso, que em público pareceria normal, mas que me disse claramente que eu estava sendo apenas tolerada naquele espaço. Gustavo passou as mãos pelo rosto. Ficou olhando para o chão por um tempo. Eu não percebi. Eu sei que não. Mãe, não precisa falar agora. Não estou pedindo explicação. Estou só sendo honesta com você sobre o que eu vivo, porque você é meu filho e eu te amo, e porque é exatamente por isso que eu não aguento mais fingir que está tudo bem quando não está. Ele ficou aqui por quase 2 horas naquela tarde. Conversamos de um jeito que não conversávamos havia anos, sem pressa, sem celular na mão, sem ninguém esperando do outro lado da porta. Ele me falou coisas que eu não sabia, que o casamento não estava sendo fácil, que a Sabrina tinha um jeito de administrar as relações da família que ele nem sempre concordava, mas que tinha dificuldade de questionar. Que ele havia percebido com o tempo que havia deixado eu ficar em segundo plano, mas que havia dito para si mesmo que eu entendia, que eu era forte, que eu não precisava de tanto. Quando ele terminou de falar, eu disse com calma: ser forte não significa não precisar de nada. Significa continuar em pé apesar da dor. Essas são coisas muito diferentes. Ele ficou olhando para mim. Eu errei, mãe. Você errou. E agora você sabe que errou. O que você faz com isso é uma escolha sua. Não foi uma conversa que resolveu tudo. A vida não funciona assim. As feridas não fecham num único diálogo de tarde de terça-feira. As dinâmicas não mudam porque uma vez alguém sentou e falou a verdade. Mas alguma coisa havia mudado. Uma trinca havia aparecido na parede que havia sido construída entre nós. E essa trinca era real, era minha. Era resultado de eu ter parado de fingir. Gustavo foi embora com um abraço mais demorado do que o habitual. Na porta, ele virou e disse: aquela tela que você estava pintando é bonita. Sorri. É o quintal do Antônio, do seu pai. Estou tentando guardar do jeito que eu lembro. Ele ficou parado por 1 segundo. Guardou bem e foi embora. Nos meses seguintes, as coisas mudaram devagar. Gustavo começou a aparecer mais. Não sempre, não com a frequência que eu teria querido, mas com uma qualidade diferente, com presença, com atenção, com aquele jeito de chegar e perguntar como eu estava de um modo que parecia genuíno, não protocolar. Com a Sabrina foi mais lento. Ela continuou educada, continuou cordial. Mas havia algo diferente agora. Um cuidado que não existia antes. Como se ela houvesse percebido que o jogo havia mudado. Que eu não estava mais jogando para agradar, para caber, para me encaixar no espaço que ela havia decidido me dar. Numa reunião de família em dezembro, ela veio falar comigo. Ficou do meu lado por alguns minutos, me perguntou sobre a pintura, sobre os bolos. Parecia genuína. Talvez fosse. Não sei. O que eu sei é que respondi com educação.
com leveza, sem rancor. Porque rancor é pesado demais para se carregar. E eu havia decidido viajar mais leve. Hoje é um domingo de outono. Estou sentada na varanda com um café na mão, olhando para o jardim que está florido de uma forma que me enche de satisfação toda manhã. As begônias que plantei no ano passado ficaram enormes. A samambaia que estava quase morta recuperou e agora está exuberante, verde, ocupando o espaço que é dela. Tenho aula de pintura amanhã, uma encomenda de bolo para entregar na quarta. Na sexta vou almoçar com a Neuza e a Dona Célia num restaurante novo que a Neuza descobriu no centro. Na semana que vem o Gustavo vai trazer o Davi e a Lara para passar o sábado aqui. Os netos têm 5 e 3 anos agora. O Davi já pergunta sobre as pinturas. Fica observando com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu a fingir que não está curiosa. A Lara prefere a cozinha. Fica pedindo para ajudar a mexer a massa dos bolos. Eu deixo. Porque aprender a fazer as coisas com as mãos é uma das coisas mais importantes que uma criança pode aprender. Penso às vezes naquele sorriso que a Sabrina me deu na frente de todos, naquele domingo de setembro que parece tão distante agora. O sorriso que era um recado. Eu entendi o recado, sim, mas o que eu fiz com ele não foi o que ela esperava. Porque quando alguém te olha com aquele olhar que diz você não é importante aqui, você tem 2 escolhas. Você pode baixar a cabeça e aceitar o lugar pequeno que te foi destinado. Ou você pode, silenciosamente, sair daquele lugar e construir um maior. Eu escolhi construir. Não para provar nada a ninguém. Não para fazer ninguém se arrepender ou sentir culpa. Mas porque eu tenho 62 anos e descobri, mais tarde do que gostaria, que o respeito que não me é dado, eu posso dar a mim mesma. Que o espaço que não me é reservado eu posso criar. Que a vida que eu estava esperando que os outros me dessem, eu podia estar construindo com as próprias mãos o tempo todo. Não sei o que o futuro guarda. Não sei se a relação com o Gustavo vai continuar melhorando ou se vai haver recuadas. Não sei o que a Sabrina pensa de mim hoje ou o que vai pensar amanhã. Não sei se vão me incluir mais ou se haverá outros domingos em que o recado vai chegar embrulhado num sorriso bonito. O que eu sei é que dessa vez eu não vou fingir não ter entendido. Que vou nomear o que precisa ser nomeado com calma, sem drama, mas com firmeza. Que não vou mais encolher para caber em espaço que não foi feito para me conter. Que tenho uma vida que vale a pena ser vivida, com pessoas que me veem de verdade, com projetos que me enchem de alegria, com uma dignidade que nenhum sorriso ensaiado vai me tirar. 62 anos. E eu nunca me senti tão inteira. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisou ouvir que é possível recomeçar. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê na próxima história.